Nosso Amor, a Warner, a gente estava na Warner. E ela queria fazer um filme à noite do Nosso Amor. Mas o Meirinho teve um problema de depressão, sabe? Foi terrível. Foi aquilo que o Chitão e o Chororó comentaram aqui, que né? Aí o Roberto foi pra estrada com o Chitão e com o Chororó. E não, essa foi antes, né? A primeira problema que ele teve foi em 80. É porque esse assunto não existia muito também, né? Hoje fala de depressão como algo normal, mas era difícil o diagnóstico. Porque ia no médico, pra você ter uma ideia, ele passou por 200 médicos num ano. Para tentar achar o que tinha. E não achava, não conseguia. Mas o que ele sentia? Diz que sentia tudo, de ruim ele sentia, coitado. E se trancou num quarto, não queria ouvir barulho de nada, sabe? Não queria ouvir música. Então foi muito sério. Era remédio para subir no palco, remédio para descer. Isso na década de 80 ainda? Década de 80. Em 80. Você quer ver, em 80, quando aconteceu esse negócio, a primeira vez que deu... Depois ele nunca mais ficou legal, sabe? Ele forçava assim, coitado, mas não foi mais legal. Não ficou aquele cara, ele era um cara que chegava aqui, ele animava todo mundo, sabe? Fazia um fuzuê danado e tal. E depois ele ficou assim mais, né? Ele tomava aqueles comprimidos, calmantes, essas coisas, né? Inclusive, quando deu esse problema nele, o Chitãozinho e o Chororó contou aqui também. A gente ficava ali na região de São José do Rio Preto, tinha um programa que chamava Porteira do Oito. Era uma audiência violenta. Já falaram do programa aqui. Era uma audiência violenta. Então nós ficávamos ali no hotel, nós, Chitãozinho e Chororó, Milionários é Rico, tinha um Carreiro e Pardinho, do Duque Dalvan, Gilberto e Gilmar, João Mineiro Marciano, porque tinha muito circo em volta, e esse programa tinha uma audiência violenta. Então eu ia num circo hoje, eu anunciava o Chitão para amanhã. O Chitão ia amanhã, eu anunciava tinha um Carreiro para depois, né? E a gente voltava e ficava no hotel, todo mundo junto ali, no hotel, em São José do Rio Preto. Então foi... E na época o Meirinho deu esse problema, eu falei pro Chitão, Chitãozinho Chororó, falei, Chitão, vocês estão para fazer nós tínhamos acho que uns 20 shows marcados. Vocês estão para fazer com a gente? Falou, lógico, vamos fazer, tranquilo. Eles foram muito legais, os caras espetaculares, sem dúvida alguma, né? Seres humanos lindos. E viajamos. Então eu cantava com o Chitão, cantava com o Chororó, sabe, no show e tal. E foi muito legal. E você falou que eles ajudaram bastante nesse período que seu irmão descobriu a doença. Na verdade não, que ele ficou doente. Ele descobriu que tinha como. Então, ele depois de muitos anos, né, que conseguiu falar, ó, esse negócio deve ser depressão. Porque quando aconteceu o negócio com ele, foi de repente. A dupla estava bem. Estava bem. A gente fazia 2 shows por dia. E nesse dia a gente tinha 2 shows. Nós ia trabalhar em Iturama. No Votuporanga e depois em Iturama na Festa do Peão. E nós tínhamos feito 2 shows e tinha posado em Andeara. E fizemos à tarde em Votuporanga e à noite a gente fazia em Iturama. E aí falamos assim, ó, na hora que a gente terminar, o show foi de dia em Votuporanga. Terminamos o show lá, falamos, ó, vamos almoçar na beira do Rio Grande, porque lá tinha um restaurante legal, comer um peixinho e tal. Mas a hora que nós chegamos lá, o cara falou, ó, já terminou, já não tem mais almoço e tal. Aí comemos um negócio, comemos, sei lá, coxinho, um negócio, tomou uma coca, esse negócio lá, os músicos também comeram outro negócio. Falou, a gente aproveita, chega na cidade, já almoça e janta de uma vez, né? Aí andou 10 quilômetros e falou, tô mal, meu irmão. Falou, tô mal, não tô legal. Falei, puxa vida, será que é alguma coisa que fez mal, né? E ali começou, rapaz, chegamos na cidade, ele mal, levei pro hospital. Ele mal, ali tinha pouco recurso. E começou uma chuva danada, né? Até nem teve show, nada. Não. Aí trouxe ele para Votuporanga. Votuporanga também, nada, e o cara, é fígado, não sei o quê, papapá. Levei para Rio Preto. Em Rio Preto ele ficou 40 dias. E depois nunca mais ficou legal, cara. Ele melhorou e tal, né? Mas nunca mais ficou aquele meirinho que era. Não voltou. E não também não tinha também remédio que se sabia, né? Ele que era tomava de tudo. Tomava? De tudo que você imaginar. Ele auto se medicava também, né? Sim. Porque o cara entra em desespero, né? Foi.
E tudo que falava que era bom ele fazia. E não é assim, né? Tem uma ideia, muitos programas de televisão viviam chamando eles. Você lembra bastante dessa Lembro, época? eu acompanhei eles desde pequeno. Desde pequeno eu estava ali atrás do palco, segurando a mala do cachê, sempre... Né? Por isso que sempre faltava. Sumia alguma coisa às vezes? Mas assim, eu assisti muitas participações deles. Era considerado um dos maiores shows da América. O povo ficava delírio, eles seguravam o público 40, 50 minutos ali brincando e o povo não arredava o pé, era aquela coisa louca mesmo. Eu vi muitos artistas grandes brigando para não entrar depois deles nos eventos. Então, assim, eles eram um show fantástico. E você percebeu a mudança? Você pegou essa época? Pegamos. Infelizmente, o Roberto chegava a me ligar, falava, conversa com seu pai, Emílio, porque os artistas precisam trabalhar, os músicos precisam viajar, o escritório precisa ganhar. Quer dizer, na época não tinha escritório, tinha um empresário ali, mas não tinha não era que nem hoje, né, que essa infraestrutura que existe hoje nos palcos. Então, mas todo mundo precisava trabalhar, ganhar o pão de cada dia. E o Roberto ligava, ele chamava meu pai de Mirão, né? Mirão, precisamos trabalhar, tal. E ele queria fazer, a música estava na veia dele, mas ele não conseguia desenvolver. Acho que os remédios também agiam muito. E todo mundo sabia disso, né? E todo mundo tentava ajudar de alguma forma, mas era muito mais forte que ele. E se fosse nos dias de hoje, eu acredito que ele conseguiria superar. Porque se conhece mais a doença e tem mais remédio, né? É que nem o caso de um outro riopretense que está vivendo um problema agora, mas que realmente vai sair dessa, que é o Zé Neto, né? Parou, né? Parou um tempo. Um conterrâneo também que está vivendo essa situação e precisa dessa pausa, esse stop, para poder se resetar e voltar com tudo. E ele não teve essa oportunidade. Ele não tinha diagnóstico, né? A dupla chegou a parar? Por isso? Nós fomos parados mais ou menos um ano. Chegou a ficar fora do palco mesmo, assim. Chegou. Um ano mais ou menos. Foi aí, e depois, quando voltaram, mas ele não acompanhava. Tipo assim, era remédio para entrar, remédio para sair. A dinâmica deles era medo de tudo, sabe? Medo. Uma coisa incrível. Ele chegava aqui, por exemplo, chegava num médico, por exemplo, que fosse no 10º andar, chegava, eu não vou aguentar subir lá. Então ele botava um comprimido na boca. Aí ele subia, o comprimido nem fazia efeito nada, aí ele subia. Chegava lá, falava, não gostei desse médico, não foi legal, não falou o que eu... Sabe? Falou que ele queria ouvir, que precisava ouvir naquele momento. Aí você estava falando da Noite do Nosso Amor, ele ficou doente na época que estava estourada a música? Estourado. Você vê, na época, por exemplo, a gente tinha no Sul, uns 20 shows só no Sul, num mês, e era o cachê mais alto que tinha. Nada. Não foi. E naquele álbum... Ele não ia? Não ia. Puta, nem ia. Não ia. Aí eu também, pra falar, como é que eu vou pôr outro cara? Porque eu acho que o Meirinho, pra mim, ele era insubstituível. Entendeu? Além de ser meu irmão, falava, se eu for pôr outro no lugar, ele pode ficar magoado, pior, não é? Então eu também dei um tempo. Teve que parar tudo, né? E o álbum estourou no todo, não foi essa noite. Teve Pranto Escondido, teve Sanfona Furada. Pranto Escondido é original de vocês? É. O original estourou com o Roberto Eu Meirinho. achei que fosse regravação já. Não, Pranto Escondido, Sanfona Furada, Fungado na Barra. Tá tudo no mesmo Teu disco. Tudo no mesmo disco, Teu Desprezo. Então estourou o LP quase inteiro. Ele ficou ruim depois que estourou? Talvez tenha a ver um pouco. Pico mesmo, no pico talvez Talvez tenha pode ser alguma problema coisa. da cabeça, né? Porque naquela época o sertanejo sofria muito, sabe? Assim, não era uma firma, hoje o sertanejo é uma firma, né? Uma mega empresa, uma né? empresa, né? E antigamente não, era mais... Assim, a gente cantava por amor, não estava nem aí com dinheiro, essas coisas, pensava nada dessas coisas. Ele faleceu por conta disso ou nada a ver depois? Não. Aí foi... Ele nunca mais ficou legal, né? E aí ele também se fechou pro mundo, né? Se fechou. E ele não se cuidava, né? Fumava muito. Os hábitos que não caminhava, fumar. sei lá. Sim, ele era o típico cantor sertanejo, né? Tá todo mundo assim, ninguém se cuida, depois é normal. Tá dentro. E deu esse negócio nele e ele estava assistindo um jogo. Ele estava morando numa chácara em São Pedro. Inclusive até tem uma praça com o nome dele lá. Em São Pedro que perto? Perto de Piracicaba. Tem uma praça lá que antes de te interromper, Bodão, agradecer ao César e Paulinho, né? Espetacular. Dupla sensacional, amigos mesmo. Naquela ocasião que aconteceu, né, o ocorrido, eu e o Roberto, nós saímos aqui de São Paulo, para você ter uma ideia, sem documento, sem carteira, sem roupa, fomos correndo para lá. Em Piracicaba ele já tinha sido transferido. E quando nós chegamos lá, totalmente, não tínhamos conhecimento de nada da situação em si. E o seu Craveiro estava lá.
Daqui a pouco chegou o César, o Paulinho, nos acomodaram nas casas, cada um na sua casa. E eles coordenaram todo o trâmite. Depois que meu pai faleceu, até o cafezinho do velório, eles correram atrás. Mas aí o Mirim morreu de quê, exatamente? O pai teve um AVC hemorrágico, né? Ele estava assistindo um jogo de futebol e na emoção, mas é por causa do cigarro. Na realidade, a gente busca uma causa, mas na realidade acontece mesmo, tá para acontecer. É que nem eu falo, né? Apitou o código de barra, o homem chamou, não tem jeito.